Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, prazer, me chamo Matheusa Silva, sou uma das estudantes vinculadas ao grupo de pesquisa geopoética, também sou vinculada ao grupo de pesquisa de Direito e Cidade, e estamos hoje fazendo essa gravação, né, da nossa mesa, que compõe as atividades do primeiro Seminário Internacional em Geopoética da UNEB, né, com o tema Paisagens em Transe. A mesa de hoje, que terá a ilustre participação de 4 colegas, tem como tema central Salvador, paisagens sonantes e dissonantes, e será conduzida por 4 colegas. A professora Lirandina Gomes Sobrinho, professora titular da Universidade do Estado da Bahia, lotada nos colegiados do Bacharelado em Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais da UNEB, é coordenadora do grupo de pesquisa em geopoética, além de contribuir com outro grupo de pesquisa dessa universidade. A professora doutora Camila Gomes Santana, da Universidade Federal de Goiás, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, com tese intitulada A Infraestrutura Verde, sua contribuição para o desenho da paisagem da cidade. Possui doutorado em sanduíche na Universidade de Manchester, financiado pelo CNPq, mestre em urbanismo pelo FRJ, entre um currículo maravilhoso e vasto. É uma imensa honra poder estar colaborando com a senhora, professora. E também teremos a presença da professora Sônia Simon, professora da licenciatura em Letras com Inglês da Universidade do Estado da Bahia, que também compõe o grupo de pesquisa em Geopoética, e o professor Dr. Jânio Santos, da Universidade Federal de Feira de Santana, da UFES, que é pós-doutor em Planejamento Urbano pela Universidade do Porto, doutor em Geografia pela Unesp, mestre, licenciado e bacharel em Geografia pela UFBA. É professor pleno da UFES, membro permanente dos programas de pós-graduação em Planejamento Territorial, o PLANTER, e em Geografia, o PPGEL da UESB, além de coordenar o grupo de pesquisa em Urbanização e Produção de Cidades na Bahia. São 4 colegas com um currículo vastíssimo, experiências com a abordagem territorial da cidade de Salvador, mesmo que de formas distintas em seus campos. A gente está trabalhando aqui com uma profissional das letras, um profissional da geografia e um profissional da arquitetura da paisagem, então é uma imensa honra poder estar fazendo a mediação dessa mesa. E eu convido agora, né, para fazer a primeira fala dessa mesa do dia de hoje, a professora Lirandina Gomes, né, ela que é a minha querida, né, queridíssima, né, Teresa Batista, cansada de guerra. Essa honra poder estar recebendo a senhora aqui, Pro. E, novamente, eu vou informar a cada colega, né? A gente tem uma apresentação de 15 a 20 minutos, que é um tempo confortável, e caso sinta a necessidade de ultrapassar esse tempo, fiquem à vontade. A gente está numa gravação mais tranquila, num contexto muito mais tranquilo, então, caso sintam-se à vontade de ultrapassar 5, 10 minutos no máximo da fala de vocês, também é super bem-vindo, super convidativo que seja feito isso. Então, vou passar a palavra para a senhora agora, professora, e também compartilharei, né, o seu slide para que a senhora possa realizar a sua apresentação. Então, boa tarde a todas e todos, Matheusa, aos colegas que compõem essa mesa, professora Camila, professor Jânio, professora Sônia, Simon, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse primeiro Seminário Internacional de Geopoética da UNEB, né? É um seminário construído, né, com um grupo de pesquisa geopoética, estudos do espaço, cultura, memória, literatura e artes, vinculado à Cátedra Fidelino Figueiredo e ao curso de urbanismo, né? Então, a primeira questão que a gente vai trazer é o que é a geopoética, né? O que a gente poderia entender com a geopoética. Esse termo, né, esse conceito, esse fundamento, foi desenvolvido pelo geógrafo escocês-francês Kenneth White, em 1980, né, com o objetivo de repensar, né, a existência do homem na Terra, na contemporaneidade. Então, ele nos convida a pensar a forma como vivemos de respeito aos próprios fundamentos da existência do ser humano na Terra, o que ele caracteriza e chama de um antropoceno, ou seja, um período dominado pela técnica e pelo homem, né? Nessa perspectiva, ele nos convida a refletir também, né, num período em que se produz tanta tecnologia, riqueza, né, e ciência, e cada vez mais o homem encontra-se alienado de si mesmo e da natureza.
Um dos fundamentos básicos da geopoética é a prática da deriva, a errância e o nomadismo, né? E esses fundamentos nos levam a refletir também sobre novas possibilidades de ser e estar no mundo, conforme destacou Régis Pollet em 2015. Nessa perspectiva, a geopoética pressupõe uma cartografia sem fronteiras, sensível e imaginária, né? Onde não existe dissolvendo essas fronteiras políticas, ideológicas e culturais, né? E pensar o mundo e estar no mundo integrado, né, sob essas várias perspectivas. Uma pergunta, a geopoética nos traz muito mais questionamentos, perguntas, do que respostas, né? Nesse mundo hoje que nós vivemos marcado por guerras, pela polaridade, né? Pelo fundamentalismo de diversos tipos. Ele nos pergunta o seguinte, nos faz questionar o seguinte: em que medida a geopoética pode contribuir para superar esse mal-estar da civilização, que estabeleceu um abismo entre natureza e cultura, sociedade, meio ambiente, corpo e alma, né? Então, observem que os fundamentos da geopoética, as suas reflexões, elas são fundamentadas principalmente na filosofia, nos filósofos existencialistas, né? Como Nietzsche, como Heidegger, né? Bachelard também é um outro filósofo também que nos leva muito a refletir nessa relação do homem com o espaço, com a natureza e consigo mesmo. A outra questão que a geopoética pode nos trazer na atualidade é pensar que a maioria da população mundial vive nas grandes cidades, né? São nas cidades em que as pessoas estão concentradas, né? E a questão que se coloca: é possível pensar uma geopoética do habitat? É possível pensar uma geopoética das cidades, né? Nessa perspectiva, poderemos repensar a questão relativo primeiro, a uma cidade em que a ideia que se tem de uma cidade muito mais voltada e pensada do ponto de vista economicista, a cidade como mercado, né? Uma perspectiva muito mais voltada para as suas funcionalidades, amparadas principalmente nos conceitos de cidades sustentáveis, inteligentes e criativas. Então, essas abordagens, né, dominantes ainda nos estudos do urbanismo, da geografia urbana, né, da sociologia urbana, né, nos leva muito mais a pensar a cidade em uma perspectiva muito mais ampla. E a geopoética nos convida a pensar principalmente, né, se podemos construir outras formas de vida na cidade, devolvendo a sua integridade e dignidade aos seus habitantes, a partir de uma essência poética e das suas relações intersubjetivas e culturais. Ou seja, pensar a cidade, né, a relação do homem com a cidade, né, principalmente as perspectivas, né, as análises que se faz das cidades, onde a cidade é sempre abordada também como um espaço degradado, hostil, né? E a cidade, então, a depender da perspectiva em que ela é abordada, né, ela se situa numa ambivalência entre um espaço acolhedor e, ao mesmo tempo, que gera repulsa, né, que, ao mesmo tempo que gera fascínio, também gera expulsão. E nessa perspectiva, então, é que se pensa a cidade no sentido de buscar novas formas de existir, ser, estar nesse espaço urbano, né? Cada vez mais carecendo de novas abordagens e também de novas formas de existência. A outra questão que se coloca em relação à poética das cidades: como poderíamos viver numa cidade em que o sujeito, né, ele é cada vez mais colocado nas suas necessidades imediatas, né? Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem a luta pela sobrevivência, né, locos de produção e consumo, a cidade como esse espaço revolucionário, ele precisa também repensar a cidade na sua dimensão poética, né? A dimensão poética. É nessa perspectiva que a geopoética traz essas abordagens relacionadas à arte, à cultura, né? Principalmente como ferramentas que nos vão permitir uma maior humanidade, pensar a cidade do ponto de vista da sua humanidade, voltado para os seus habitantes. Uma outra perspectiva que nos chama muita atenção que foi abordado em relação às cidades. Eu quero trazer aqui o primeiro trabalho marcante em relação à poética do espaço, que é o trabalho de Bachelard, né?
Então, Bachelard, no seu livro A Poética do Espaço, ele traz a sua experiência, né, poética, né, ou seja, Paris na década de 50, com toda a sua estrutura caótica já, né, ele traz vamos dizer assim, uma abordagem geopoética da cidade. Como ele diz o seguinte: sabe-se que a cidade é um mar barulhento. Já disse muitas vezes que Paris faz ouvir, no meio da noite, o murmúrio interessante das ondas e das marés. Quando o barulho dos carros se torna mais agressivo, esforço-me para ver nele a voz do trovão, de um trovão que me fala, que ralha comigo. Faço devaneio abstrato concreto. Meu divã é um barco perdido nas ondas, desse silvio súbito e o vento nas velas. O ar em fúria buzina em toda parte, e eu durmo embalado pelos ruídos de Paris. Então, observe, né? Ou seja, uma cidade caótica, barulhenta, ele consegue, né, estabelecer, né, um diálogo, uma relação poética, né, como uma forma também de aceitar esse ambiente que ele vive, né, e daí, então, estabelecer uma relação mais, vamos dizer assim, de acolhimento por essa cidade, mesmo no seu estado, mesmo de forma caótica, né? Tem uma outra abordagem que Bachelard traz também em relação à cidade, é quando ele faz uma análise crítica do espaço também da cidade de Paris, também na década de 50, quando ele diz que a cidade de Paris não existe casas, né? Ele faz uma crítica ao urbanismo, né? a Paris. Paris não existem casas, em caixas sobrepostas vivem os habitantes da grande cidade. As casas ali já não estão na natureza. As relações da moradia com o espaço tornam-se artificiais. Tudo é máquina e a vida foge por todos os lados. Então, eu acho que esse texto, assim, essa parte é muito marcante, quando ele vai mostrar exatamente essa tensão, né, entre o homem que habita a cidade, entre o sujeito e a cidade, né, em que muitas vezes é muito mais difícil, né, viver de uma forma plena nessa cidade, desumana, degradada e artificial. Então, desde na década de 50, né, então eu acho muito atual esse texto, né, esse poema, esse livro, A Poética das Cidades, de Bachelard, foi na década de 50, e é muito atual, ou seja, o que nós temos é um aprofundamento, né, um estrangulamento das cidades na sua perspectiva do urbanismo, cada vez mais esgarçado, né, e desumano. E nesse sentido que a geopoética pode nos trazer outras formas também de pensar a cidade de uma forma crítica, né? Então, ela é uma teoria prática e crítica também reflexiva. Às vezes a gente tem a ideia, uma poética, uma forma apenas romântica, não. Ela traz uma abordagem crítica, né? Os textos que nós vamos ler da geopoética, assim como o texto foi enviado pelo Regis Pollet, do Instituto Internacional de Geopoética, para que fosse apresentado nesse seminário, ele traz uma ampla reflexão, mas também uma visão crítica desse momento em que vivemos da humanidade. Pode passar, Matheus, por favor? A outra questão que a gente podia pensar sobre a poética das cidades, voltando aqui para as nossas cidades, para outras cidades do mundo, é em relação a um livro que eu gosto muito, que é de Sofia de Mello Briner Andersen, que é sobre navegações, em que ela fala de Lisboa. Então, observe que vários escritores, poetas, filósofos, né, geógrafos, né, já vêm se debruçando sobre essas poéticas das cidades, sobre essa forma de pensar o habitar na cidade de uma forma poética. A exemplo de Sofia de Mello Briner Andersen, em 1977, quando falou e quando escreveu sobre Lisboa, né? Então, Lisboa com seu nome de ser e não ser, com seus meandros de espanto, insônia e lata, e seu secreto rebrilhar de coisa de teatro, seu conivente sorrir de intriga e máscara, enquanto o largo mar ao ocidente se dilata. Lisboa oscilando como uma grande barca. Lisboa cruelmente construída ao longo da sua própria ausência. Então, observe também esse poema de Sofia de Mello Briner sobre Lisboa, né? É muito interessante, porque ela traz também esse olhar sobre a cidade de Lisboa, né? Distanciamento, né? Ao mesmo tempo próximo e distante, né? E traz uma reflexão também sobre essas paisagens também distantes de Lisboa, né? Onde convive. Então, a cidade tem essa marca, né? Da contradição, da coexistência, né? De situações bastante diversificadas,
né? Própria característica do próprio momento em que vive a humanidade. Um outro texto também de um outro poeta que eu trouxe aqui, que é sobre a cidade de Santiago do Chile, também um outro poema de Pablo Neruda, né? E eu trouxe também esses poemas de Lisboa e do Chile em homenagem aos meus colegas que estão aqui nesse evento, que são chilenos, que é o Miguel Laborde, o Christian Garriqui, e também ao meu colega também, dos colegas de Lisboa. Então, esses poemas eu fui buscar nesses autores, nesses poetas, poemas que retratassem a sua cidade, né? E a gente percebe que essas questões, né, das cidades, né, essas as situações de ambivalência, né, em relação às cidades, elas são muito comuns, né? Então, Pablo Neruda, em seu poema Canta Santiago, ele escreve: envelheço com a minha cidade, mas os sonhos não envelhecem. Criam os azulejos e criam as penas. Sobem as casas e os pássaros. E assim, Santiago, nos veremos, adormecidos pela eternidade e profundamente acordados. Então, a gente percebe também essa relação de apaixonamento dos poetas, né, em relação ao seu espaço, ao seu habitar, que mesmo com suas características, vamos dizer, de repulsa, né, de degradação, há uma relação de profundo afeto, né? Os afetos e as memórias que retratam esse espaço das cidades. Uma outra questão em relação às cidades, eu voltei agora para a cidade de Salvador, no livro e o poema de Miriam Fraga, Vento de Verão. A poeta Miriam Fraga, ela fala sobre a nossa grande cidade, a cidade de Salvador, a cidade em que nós habitamos. Essa cidade é bela, natural e mágica. Não vamos falar dos maus tratos e expoliações. Todos sabemos da falta de cuidados e do que sobram agressões. Não vamos falar das ruínas, dos pardieiros, das construções mal ajambradas, que enfeiam a paisagem como legiões, como testemunhas da incapacidade do descaso. Então, um poema também da Miriam Fraga, escrito também nesse período mais atual, mas que mostra exatamente a situação da cidade de Salvador. Então, mais uma vez, a gente percebe que os poetas eles trazem na sua linguagem lírica, né, e simbólica, e afetuosa, ele traz essas percepções, essas leituras críticas da cidade, da situação real das cidades, né, usando uma linguagem poética e lírica. Um outro texto que eu trouxe também, que é do nosso escritor Jorge Amado, né, dos seus livros. Esse texto de Jorge Amado foi escrito na década de 30, né? Então, observe, foi publicado em 1945. Então, observe, e parece também bastante atual. Num livro, né, dele, foi premiado, Bahia de Todos os Santos, ele escreveu: nunca se sabe bem o que é verdade e o que é lenda nesta cidade. No seu mistério lírico e na sua trágica pobreza, a verdade e a lenda se confundem. Se subires o Taboão é uma área do Centro Histórico de Salvador, né? Que hoje é uma área comercial. Zona de mulheres que já se perderam, a última parcela de esperança, com suas janelas e quintos andares de prédios aleijados. Nunca saberás, ao certo, se é uma rua maravilhosa, pitoresca, com suas janelas coloniais e suas portas centenárias, ou se é apenas um hospital enorme, sem médicos, sem enfermeiros e remédios. Ah, moça, esta cidade da Bahia é múltipla e desigual. Então, observe também nesse poema, nesse escrita, nesse texto do Jorge Amado, ele retrata, né, essa Bahia também com suas contradições, com a sua coexistência de problemas, né, de desigualdade e, principalmente, de decadência, né, já não só das suas edificações também, mas da sua população, de parte da sua população que habitava o centro histórico nesse período. Uma outra questão que eu traço em relação à cidade, ou seja, de como os poetas, os escritores, eles conseguem decifrar as geografias da cidade, né, com suas paisagens presentes, secretas ou invisíveis, aos seus habitantes, com seus lugares ambivalentes e fragmentados. Então, essas diversas geografias, né, que compõem uma cidade, como Salvador, como todas as cidades, né,
esses escritores poetas, eles trazem essa perspectiva, nos brindam com essa possibilidade de decifrar, né, essas paisagens, que muitas vezes não é perceptível ao habitante, ao transuente, né? E está na luta pela sobrevivência. Mas ele passa com um olhar mais reflexivo e consegue retratar essa realidade. Eu escrevi também um texto sobre a cidade de Salvador e Lisboa, né, que é a nossa próxima sessão que eu vou tratar, que eu vou agora chegar a essa última sessão, que é sobre Salvador e Lisboa, convergência e particularidades. Esse é um projeto que nós vemos discutindo aqui no grupo de pesquisa geopoética sobre um estudo, né, comparado sobre Salvador e Lisboa, a partir das suas paisagens, a partir da toponímia. Iniciamos com estudos da toponímia, depois vamos partir para os estudos da morfologia urbana, e, em terceiro estágio, vamos fazer um estudo sobre a topofilia, a relação desses habitantes com esses lugares da cidade, esses bairros da cidade. E encontramos várias convergências, tanto em termos de toponímia, como também em termos de algumas realidades, e do ponto de vista paisagístico também. Mas, do ponto de vista social, nós temos muito mais divergências, né, do que convergências. Então, a próximo slide que eu vou mostrar para vocês é um texto que eu escrevi sobre Salvador e Lisboa, né, tentando encontrar essa convergência, né, o que é convergente em Salvador e Lisboa. E então, pode passar, Matheus, esse próximo slide. Cidade das Águas, Salvador e Lisboa, cidade das águas. Salve, Salvador, seus rios, fontes e lagoas, abraçada pelo Atlântico e Baía de Todos os Santos. Tudo Quirimurê, mar dos Tupinambás, vilas sobre morros, colinas, aldeias, florestas e restingas devastadas. Cidade planejada em Lisboa, expandiu para o mar, lá e cá. Ribeira, Comércio, Graça, Campo Grande, Madragoa, Moraria. Bahia Tejo, portos, cais, marinas. Cidade Alta, Cidade Baixa. Mercados modelos de lar. Cidade Fortaleza de contrastes. Fachadas degradadas, passado e presente, histórias distorcidas e esquecidas. Salvador dos ritmos, das cores, dos sabores. Utopias e poesia, riqueza e pobreza, paisagens em ruínas, vivas, vidas naufragadas, Quirimurê. Então, Quirimurê, para quem não é de Salvador, não sabe, é o nome que era chamada Baía de Todos os Santos, toda a Bahia anterior à chegada dos colonizadores, dos portugueses, ao Brasil. Então, Quirimurê, na língua tupinambá, significa grande mar interior, né? E, então, eu acho que é muito marcante essa ideia de você pensar Salvador a partir das águas, né? Onde você tem esse grande mar, que é a Baía de Todos os Santos, a oeste, e a leste você tem o Oceano Atlântico, né? E eu busquei essas convergências do ponto de vista da presença da água, no caso, lá em Lisboa, o Tejo, né? O estuário do Tejo, que parece um grande mar também, interior, e aqui a Baía de Todos os Santos. E também a partir dos nomes, né, dos lugares, dos bairros da cidade de Salvador, que nós vamos encontrar lá, principalmente em Lisboa. Então, aqui você tem bairros que lá são praças, os nomes são praças. Aqui, por exemplo, você tem a Praça da Madragoa, lá é um bairro, né? Aqui você tem o bairro da Ribeira, lá é uma praça. Então, nós temos também depois, não é o momento, de contextualizar o processo histórico da formação desses bairros, para encontrar também essas convergências e essas particularidades de cada cidade. Seguindo em relação a essa ideia dessa proposta, desse projeto, pode passar, Matheus. Nós buscamos também outra fonte, os documentos que tratam sobre essa paisagem de Salvador, que é marcante na paisagem de Salvador, né? Então, essa divisão entre cidade alta e cidade baixa, né, que evoca a clivagem econômica, social e cultural e racial. Então, essa divisão que colabora com a visão de uma cidade misteriosa e labiríntica, ligada por becos e ladeiras. Sua configuração modelada pelas transformações do aburguesamento progressivo da cidade alta
embelezada e ajardinada, contrastando com os velhos casarões que ainda abrigavam hábitos coloniais vistos como ultrapassados. Essa citação é de um texto da professora Lícia de Souza, aqui da UNEB, do Departamento de Ciências Humanas, onde ela tem um trabalho de pesquisa que ela faz com um grupo de Raquel Bouvet, no Canadá, na Universidade do Canadá, e esse estudo ela trata exatamente sobre alguns textos, né, literários que tratam de Salvador a partir do estudo da paisagem, tendo como fundamento a geopoética. Então, a geopoética, ela já encontrei alguns trabalhos, alguns textos aqui no Brasil que tratam sobre geopoética. No levantamento que eu fiz, encontrei 13 publicações, 13 artigos, e um desses é da professora Lícia de Souza, que eu acabei de citar aqui, sobre a cidade de Salvador, e que eu utilizei aqui nessa pesquisa. Por favor, Matheus, o próximo. O outro trabalho também que eu gostaria de citar, que trata sobre Salvador, é em relação à perspectiva de se pensar Salvador nas suas morfologias urbanas, né? Principalmente do ponto de vista do seu traçado urbano, né? Então, nós temos essas paisagens, principalmente ligada aqui, no caso, a primeira paisagem que nós temos é a Ribeira de Salvador, no primeiro slide, e a Ribeira de Portugal, a Ribeira das Naus. Sobre esse tema, sobre a Ribeira de Salvador e Ribeira de Lisboa, a professora Camila vai falar com mais aprofundamento, com mais detalhe, depois também o professor Jânio, são os próximos colegas que vão apresentar. Então, não vou me deter muito sobre a Ribeira. Uma outra paisagem que nós buscamos ver essa convergência é a paisagem do comércio, do bairro do comércio em Salvador, né, que tem uma origem muito similar à origem também do comércio, do bairro do comércio em Lisboa, né? Então, nós temos sempre aí no primeiro slide Salvador, o bairro do comércio em Salvador e a Praça do Comércio em Lisboa, né? Então, em Lisboa, a Praça do Comércio é uma área também historicamente de comércio, né? Da cidade de Lisboa, que hoje é uma área turística, né? Já perdeu a sua função. Então, vamos observar também as diferentes funções e uso desses bairros, tanto em Salvador quanto em Lisboa, que ao longo do processo histórico do desenvolvimento urbano da cidade, eles foram mudando as suas funções e usos. Alguns permanecem e outros vêm se modernizando e assumindo novas funções. O bairro da Graça, também nós temos o bairro da Graça em Salvador, né? E temos o bairro da Graça também em Lisboa, né? Com características, vamos dizer assim, urbanísticas diferentes. A topografia é bastante similar, mas as edificações, né? Aqui o bairro de Salvador da Graça, ele é um bairro histórico, mas que vem mudando as suas feições urbanas, as suas características, com uma tendência à verticalização, e o bairro da Graça, né? Em Lisboa, ele mantém as suas edificações e as características, tanto as características urbanas também, e também a sua paisagem, né? Há um outro bairro que eu citei aqui, que é o bairro Madragoa, e em Lisboa é um bairro, e aqui em Salvador é uma praça que fica na Ribeira, entre a Ribeira e o comércio, tá? Então, nós vamos... A Moraria também é um outro bairro que tem aqui em Salvador, o nome já diz, né? Foram bairros ocupados por mouros, né? Então, o bairro da Moraria também, lá em Lisboa, é um bairro de imigrantes mouros, e aqui em Salvador também foi, né? Um bairro ocupado pelos nomes. Daí, então, a origem do nome Moraria. E outro bairro que é o Campo Grande, a Praça do Campo Grande, aqui em Salvador, que lá em Lisboa é o bairro do Campo Grande, né? Então, observe que nós temos assim muitas denominações, né, de lugares, né, muitos nomes de lugares e características paisagistas muito similares. Então, é nessa perspectiva que a gente vem buscar fazer esse estudo, né, comparado sobre o crescimento e evolução urbana da zona ribeirinha das cidades Salvador e Lisboa, com foco inicialmente no bairro da Ribeira. Dentre esses objetivos que nós tentamos procurar, queremos identificar os pontos em comum, as influências e convergências culturais e paisagísticas entre as duas cidades separadas pelo Atlântico.
entender a relação identitária e histórica dos habitantes de Lisboa e Salvador, considerando os planos de água, Baía de Todos os Santos e Rio Tejo. Okay? Do ponto de vista da metodologia, pretendemos fazer um estudo, iniciamos o estudo da identificação da toponímia, origem e evolução, né, desses bairros, desses lugares, da cidade de Salvador e Lisboa, a topografia, a morfologia urbana e a topofilia, como eu já citei anteriormente, nos bairros inicialmente Ribeira, Comércio e Graça. E depois esse levantamento, que seria a interação dos moradores, né, dessa cidade, duas cidades, os moradores locais, artistas locais e também a percepção identitária dos seus habitantes. E temos como uma proposta final dessa pesquisa a construção de catálogo de paisagem da Ribeira, em formato digital. Então, é essa a proposta que a gente pretende fazer essa pesquisa, né? Avançar, iniciamos, né? Estamos numa fase bem preliminar dos estudos, e tem alguns. É interessante destacar que esses estudos comparados, Salvador e Lisboa, já existem historiadores, né, aqui na Bahia, que já iniciaram, já fizeram alguns estudos, e também viajantes que já chegaram aqui a Salvador e que já perceberam essas semelhanças paisagísticas e culturais entre Salvador e Lisboa. Dentre eles, eu queria destacar esse viajante, né, francês, Tolaner, onde ele fala o seguinte: ele esteve aqui em 1817. A vista da Baía de Todos os Santos é uma das mais belas que se pode contemplar. Julga superior à do Tejo. É tanto ou mais ainda extensa. E, todavia, os planos se apresentam muito mais distintos. Né? Então, esses viajantes já chegavam aqui, né, final do século XIX, e já percebiam, no século XX, já percebiam, né, já, vamos dizer assim, descreviam essa semelhança entre Salvador e Lisboa. Tem um outro historiador, o Biratã de Castro, também, que eu gostaria de destacar, que ele descreve já essas semelhanças culturais e urbanísticas entre Salvador e Lisboa. Né? E, em 2007, ele publicou no Jornal à Tarde, um jornal importante de circulação aqui na cidade de Salvador. Portos, ladeiras, construções dos séculos passados e o mar. Cidade de 2 andares, escadarias e pessoas dispostas a conversar sobre tantas coisas nas ruas. Lisboa e Salvador têm muito em comum e em incomum em relação ao resto do mundo. As culturas se misturam nas duas cidades, continuam a se corresponder. Salvador expressa muito a diversidade étnica do Império Português. Tem o mesmo buquê. Você se sente em casa. É muito fácil encontrar em Salvador. É muito fácil encontrar Salvador em Lisboa e Lisboa em Salvador. A história está exposta nos prédios, nos traçados urbanos e nos moradores das duas cidades. Então, o nosso saudoso historiador Biratã de Castro tinha uma relação muito próxima com Lisboa, né? Ele já destacava essas duas, vamos dizer assim, essas aproximações, tanto culturais também, quanto do ponto de vista das semelhanças paisagística entre Salvador e Lisboa. Então, essa é a minha apresentação. Eu gostaria de saudar todos, agradecer, né? E vamos lá, professora Camila, é você agora, querida colega. Oi, Pro, assim, mais uma vez agradecer pela fala maravilhosa, né? Eu sempre sou apaixonada por esse slide. E acho que chamar agora a professora Camila para se unir a nós, né? Eu passei muito tempo? Não, fique tranquila quanto ao tempo. Seja bem-vinda, Pro, que maravilha ver você aqui, que saudade de tu, tá tão distante de nós. Não, daqui a pouquinho eu tô aí, vamos ficar esperançoso. Gente, queria agradecer a todos e todas pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A Matheus, incrível. A Leirandira, também incrível. Acho que cabe parabenizar pelo seminário e agradecer mais uma vez todas as pessoas envolvidas e principalmente pela oportunidade de estar nessa mesa com a Lira e o Jânio e a Sônia e a Matheusa. Acho que é um dia incrível, é sempre bom reviver, estar com vocês. Vou contar um pouquinho
sobre o que a gente vem discutindo, né, da Ribeira, e depois passar a palavra para o Jânio, que foi uma feliz surpresa no contexto desse grupo de estudos e desse seminário. Dando um pouquinho de continuação ao que a professora Lirandina Gomes estava dizendo, né, contando, uma fala incrível, muito completa, né? Quando a gente pensa em Salvador, né, vamos citando o Milton Santos, né, ele tem aqui um trecho no capítulo 3 dele, no texto que ele faz sobre o centro da cidade de Salvador. Em Salvador, podemos, em 10 minutos, estar em 2, 3, 4 séculos diferentes e todos parecem genuínos. E quando acrescenta, falando sobre esse trecho do Stefan Zweig, o velho e o novo, o presente e o passado, o luxuoso e o primitivo, 1600 e 1940, tudo isso reúne-se para formar um todo numa das mais tranquilas e mais agradáveis paisagens do mundo. Então, acho que é uma grande oportunidade dentro dessa discussão de paisagens em trânsito, de pensar a paisagem de Salvador, e em especial, eu lanço meu olhar agora para a paisagem da Ribeira, né? Vou compartilhar o meu slide, se a Matheusa puder disponibilizar. Tá certinho, Matheus? Oi, Pro. Então, aqui não apareceu ainda, não. Ah, desculpa, apareceu um pouquinho. É porque como eu caí... Desculpem. Como eu caí, caiu também a tela. Vamos lá. Pronto, vou falar com Bom, então, vou mostrar um pouquinho que a gente vem discutindo até agora, né? A partir dessa breve introdução que a Lira acabou de fazer. Então, dizendo que a gente lançou esse olhar para Ribeira, né? E aí, ainda dentro desse livro do contexto do Milton Santos, o centro da cidade de Salvador, né? Ele fala uma coisa que acho que cabe muito para pensar a paisagem da Ribeira, essa paisagem em transe. As funções atuais revelam, seja uma adaptação a um quadro herdado do passado, utilizado como ele é ou adaptado, parcial ou totalmente, seja a criação de uma nova paisagem, superposta ou justaposta à paisagem já existente. É o dinamismo próprio à cidade atual, que fornece a explicação da presença, ao lado de um conjunto de construções modernas dos restos do passado, velhas casas ricas que perderam seu antigo papel residencial e se degradam. O quadro antigo, herança do passado, não foi completamente substituído, enquanto, sobre um sítio artificialmente criado, nascia uma cidade moderna, do tipo americano, sobre aterros recentes. E aí, para a gente entender o que seria pensar paisagem, sobre que perspectiva a gente está pensando. A paisagem, dentro desse contexto para nós, é ao mesmo tempo e essencialmente totalmente natural e totalmente cultural. Esses dois atributos, eles são indissociáveis. É o elemento onde a humanidade se naturaliza e onde a natureza se humaniza e simboliza. É o que invalida, no fundo, por princípio, qualquer abordagem unilateral da paisagem, seja ela antropocentrada ou naturalista. A paisagem deve ser definida mais rigorosamente como um meio. E aí a gente está citando o Jean-Marc Besse, né, que é um geógrafo, né, que tem uma grande teoria sobre paisagem. E aí, continuando sobre o que o Besse entende como paisagem, ele vai dizer que a paisagem é, nesse caso, antes de tudo, uma experiência. E essas paisagens de trânsito da Ribeira que a gente está tentando descobrir, a gente tenta revelar o que seria essa experiência. E aí, mais no sentido geral, essa experiência paisagística, ou melhor dizendo, essa paisagem que se apresenta como experiência, só remete para o ser humano a certa maneira de estar no mundo e ser atravessado por ele. Daí a gente se aproxima muito do que a professora Lirandina disse até agora, dos pressupostos, né, que regem a teoria da geopoética, né, a questão da herança, de compreender a relação que a gente estabelece com a Terra, com o mundo. E aí eu trago aqui uma foto antiga da Ribeira, a gente não tem datação certa, que foi fornecida pela Fundação Gregório de Matos, né, contando um pouquinho, inicialmente, uma região que se originou, né, que tem essa presença da água muito forte, né, e qual seria essa toponímia, de onde vem essa onde ela faz parte, né, a Península de Itapajipe, e como ela se originou.
E aí é um livro que assim, orientou, né, conduziu, muito norteou nossos estudos dentro do grupo de pesquisa, né, desse estudo que nós estamos fazendo, foi o do Aramis Ribeiro Costa, Memória de Itapajipe, no anos 50 do século XX, e aí a gente vai tentar entender o que é essa Itapajipe, né, onde se localiza a Ribeira. Para ele, Itapajipe é de origem indígena, né, Itapejipe, que queria dizer pedra dura, e Itapajipe vem do tupi e expressaria uma bela frase, caminho de pedra dentro d'água. Ele também vai tentar dizer um pouquinho que até hoje a gente não sabe, né, onde, se existia esse caminho de pedra, se está dentro d'água, né? E aí a gente vai ter o Assis Absaber, que vai falar que a Península de Itapajipe é formada por terrenos cretáceos, afogados pelo mar durante o Quaternário e apresentando um relevo de colinas médias, né? Então a gente vai ter essa paisagem, né, que tem um relevo e que vai ser também se construir de uma forma artificial, né, ocupando a água. Itapajipe e Ribeira, né? Isso partindo também dessa teoria do Aramis Ribeiro Costa. Ele vai falar que até o final do século XIX, a região habitada no extremo da península era chamada de Arrebalde de Itapajipe. Entretanto, do ponto de vista oficial, não existe nenhum bairro em Salvador com esse nome, Itapajipe. Desculpa, ele tem um errinho. O que existe é a Península de Itapajipe, que também pode ser chamada de Península Itapajipana, ou simplesmente Itapajipe, e que comporta 14 bairros. E um desses bairros, né, seria a Ribeira. Mas uma coisa são os registros oficiais e outra, bem outra, a tradição popular que desafia os decretos, as leis e as conveniências oficiais. Porque, para ele, muitas pessoas diziam, né, que estavam indo em Itapajipe como se Itapajipe tivesse um sentimento de bairro, de lugar. E aí ele vai falar, né, que nos anos 50 do século XX, pelo menos, considerava-se popularmente o bairro de Itapajipe a ponta da península, que vai do Largo do Papagaio até Ribeira. E nessa ponta, densamente povoada e construída, embora apenas de construções baixas, com no máximo 2 andares, predominantes residenciais, sem um único prédio, a ponta da península, que vai do Largo do Papagaio até Ribeira. Sua vez, a ribeira que integrava o bairro de Itapajipe era apenas um largo que se estendia diante das águas da Baía de Todos os Santos, do final do Porto de Tainheiros até a Penha. Dizia-se ir à Ribeira, acho que a gente diz isso até hoje, referindo-se especificamente àquela localidade. E aí, mas o que seria a Ribeira, né? Essa palavra que a gente tem buscado tanto e tem estudado tanto, né? E o papel dessa paisagem de Salvador. Aqui eu trago outra imagem, né, desse caso de um cartão postal do Museu Tempostal, em que a gente vê essa relação muito forte com a água, uma área, né, portuária, e que deu origem a uma série de casas de veraneios. Aqui é uma imagem dela hoje, né, dessa paisagem que marca esse lugar e dessa relação forte intrínseca com a água. E aí a gente vai entender o que é Ribeira, tentando aproximar um pouquinho, né, da sua relação com a Ribeira das Naus em Portugal. A prova disso é que a famosa Segunda-feira da Ribeira, ou Segunda-feira Gorda, dava-se ali naquele largo comprido que parecia deitar-se à beira do mar. Um mar calmo de águas mornas que se chamava Ribeira de Itapajipe, mais uma aplicação do nome Itapajipe, para diferenciar da Ribeira das Naus, que existia em outra época da Conceição da Praia. No local onde funcionou depois do Arsenal da Marinha e mais tarde ainda foi erguida a Escola de Aprendizes de Marinheiro. Houve também a Ribeira dos Galões, no Bonfim, dos Galões, no Bonfim. Então, aqui ele vai contar um pouquinho para a gente que existiam 3 ribeiras em Salvador, e no final, hoje, só resta a Ribeira, da região de Itapajipe. E aí ele vai tentar, então trago mais uma imagem, né, mostrando um pouquinho esse contexto dessa ocupação, dessa relação com a água. E aí ele vai tentar mostrar um pouquinho para a gente que essa ribeira, nos 3 casos apontados, da Conceição da Praia do Bonfim e da Península, há uma semelhança do que ocorre na velhíssima, antiguíssima e também extinta há séculos, Ribeira das Naus de Lisboa,
a foz do Tejo. Era um termo de marinha, designando a faixa de terra ou região litorânea em que se estabeleciam arsenais ou reparavam navios. Aí aqui eu trago um recorte espacial da Ribeira. E aí tentando mostrar também, aproximando um pouquinho, né? Essa é uma fala breve, mostrando um pouquinho só, muito breve essas discussões que a gente vem levantando, que para o White, né? Como que isso se aproxima nessa leitura da Ribeira que a gente vem fazendo, da teoria da geopoética. O Regis Poulet, né, que é o atual, né, que vem coordenando o Instituto, dirigindo o Instituto, ele vai falar, quando esses lugares são cidades, White afirma que a sua predileção pelas cidades portuárias. Então, ele vai falar que o Kennedy White, quando ele vai estudar as cidades e falar sobre a teoria da geopoética, ele tem uma predileção pelas cidades portuárias, como o caso de Salvador. Ele vai falar que peregrinações através da cidade e de cidade em cidade, quase todos eles, Glasgow, Bangkok, Antuérpia, Amsterdã, Barcelona, Hong Kong, a abertura dessas cidades, mas especialmente a prevalência da água na sua geografia, coloca-as em relação a algo completamente diferente. Então, ele vai apontar essa relação forte que as cidades estabelecem com a água e como isso cria algo diferenciado, principalmente nas cidades portuárias, como é o caso de Salvador e de Lisboa. E aí a gente tenta trazer isso questão mais cultural, essa paisagem de memória e de identidade, a gente vai ver como isso reverbera também nas expressões musicais, como no caso do Caetano Veloso, que ele vai falar, essa menina só é de brincadeira, só dá bandeira, seja na Amaralina ou na Ribeira, na música Qual é Baiana, e também o Gilberto Gil, no Domingo do Parque, no Parque, que ele vai falar, a semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar, no domingo de tarde saiu apressado e não foi para Ribeira jogar, capoeira, foi para lá, para Ribeira, foi namorar. E recentemente eu fui assistir o documentário sobre a Maria Bethânia e ela também canta uma música sobre a Ribeira, assim, foi muito marcante escutá-la falar sobre a Ribeira. E aí eu acho, só para encerrar minha fala, que foi muito breve, era mais introdutória, que para pensar esse lugar como a Ribeira, a gente também tem que pensar, muito influenciada pela fala do Ailton Krenak, né, que é um indigenista, um líder muito forte, que mais do que nunca vem estudando o selvagem, faz parte, integra esse grupo. Ele vai falar, pertencer a um lugar é fazer parte dele, é ser a extensão da paisagem, do rio, da montanha. É ter seus elementos de cultura, história e tradição nesse lugar. Ou seja, em vez de você imprimir um sentido do lugar, o lugar imprime um sentido à sua existência. E aí, partindo dos pressupostos da geopoética, a gente está tentando entender, né, qual é o sentido que a Ribeira imprime em nós. Muito obrigada. Oi, pronto, tudo bom? Agora, mais uma vez, muito obrigada pela apresentação. Eu sempre fico muito encantada. Fiquei mais encantada ainda com essa segunda apresentação. E agradecer novamente, né, essa oportunidade desse trabalho, né, que está sendo desenvolvido coletivamente com essa nossa parceria. Pessoal, então, vou passar agora para o professor Jânio, né? Eu estava conversando com a professora Sônia, na verdade, a professora Sônia ficou no segundo dia, né, na mesa do segundo dia pela manhã, com literatura, turismo e cidade. Então, o nosso último convidado é o professor Dr. Jânio, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Vou convidá-lo, né? Provo de colocar nos bastidores até daqui a pouco. Um beijo imenso. Mas eu gostaria de chamar o professor Jânio. Mais uma vez, é uma imensa honra poder recebê-lo, professor. Agradeço imensamente o convite, a disponibilidade de tempo e franqueio a palavra para o senhor. Matheus, muito obrigado, grato pelo convite. Eu que agradeço o convite de estar nesse evento, sobretudo a Leandina, de quem a gente conhece há muito tempo. Conhecer a Camila, conhecer vocês, a Geopoética, é uma oportunidade única de falar um pouco sobre algo que
fez parte da minha trajetória, que foi estudar Salvador e a Ribeira, enfim. Não sei se, Matheus, você pode projetar ou eu mesmo projeto aqui. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Bom, então, como eu falava, isso foi parte da minha trajetória, né? Estudar um pouco a Ribeira. Eu estudei a Ribeira, parte dela, pelo menos, no mestrado. Né? Isso faz parte de um projeto de um grupo de pesquisa que eu coordeno, que é a Urbanização e Produção de Cidades na Bahia, hoje estudando mais cidades médias e pequenas. Mas, enfim, eu vou falar um pouco dessas experiências, desse olhar, né? Sobre Itapajipe, sobre a Ribeira, como parte dele, para entender com as minhas impressões. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, a Camila já colocou alguma coisa aí para a gente, é que essa Ribeira ela é múltipla, né? Isso que a gente chama de Itapajipe, digamos assim, e mesmo a Ribeira ela é múltipla. Ela é formada por vários bairros, né? Houve uma nova lei em 2017 que criou novos bairros em Itapajipe e revela, né? Eles revelam uma diversidade de classes, de características, de cultura, de formação. Então, acho que essa é a primeira observação, essa Ribeira, esse Itapajipe, tido como um todo, na verdade, eles refletem relações distintas, históricas, culturais. Né? Então, assim, é importante que a gente pense que esses lugares, ainda que delimitados por lei, eles ultrapassam o limite dessa lei, né? Sobretudo em Salvador, uma cidade em que há afetividades com os lugares, né? Com as localidades, talvez extrapolam o limite do bairro. Né? Poucas pessoas se identificam em morando na Mangueira, na Massaranduba, né? Às vezes Itapajipe e Ribeira faz parte de uma morfologia que ultrapassa, digamos assim, a delimitação oficial. Né? Boa parte dessa área que hoje é Itapajipe, a Ribeira, a formação, o professor Pedro Vasconcelos descreve no livro Transformações de Permanência, né, que ela teve muito ligada à própria, primeiro que essa parte não era ligada a Salvador, né, os aterros vão configurar uma unidade territorial entre o que hoje é a calçada, né, o comércio e a parte da Cidade Baixa, Itapajipe, Ribeira, né? A partir do século XIX e do século XX, uma boa parte dessa área vai ser vinculada à implantação de indústria, né? De fábricas, né? Anteriores, inclusive, à década ao século XX, né? Mas também esse processo de implantação de indústrias em Salvador como um todo e em Itapajipe e específico vai fazer com que uma classe que eu vou, entre aspas, que o professor Roberto Lobato Corrêa chama de grupos excluídos, eu não gosto, né? Não concordo, me parece que essa classe segregada, essa classe, ou essa classe pobre, né, que migrou do Recôncavo, ela vai se instalar nas bordas, né, de Itapajipe e de uma parte do que hoje é o bairro da Ribeira, né? Diferente do que as pessoas colocam, né, argumentando que esses excluídos vieram em busca de melhores condições de vida, na verdade, um discurso que escamoteia a dificuldade de permanência no campo, né, um projeto de modernização via industrialização que expulsou também muitas pessoas do campo. Né, e eu até comento, né, minha família é parte disso. Ao estudar os alagados, estudei a história de parte da minha família que também são esses migrantes que vieram do Recôncavo Baiano, de Santo Antônio de Jesus, para uma oportunidade de vida e de trabalho em Salvador, ante a dificuldade de permanência no campo. Né? E acho que um terceiro ponto para entender essas morfologias atuais de Itapajipe e da Ribeira é a integração da cidade a uma ideia de serviço, turismo e lazer, que vai se configurar também hoje como uma parte importante de Itapajipe e da Ribeira. Então, como eu falava, esses diferentes processos de formação da área vai configurar também diferenças de classe. É preciso que a gente lembre que nessa área aí, mesmo numa parte do que hoje é oficialmente o bairro da Ribeira, há pessoas que foram oriundas dessas migrações e que ocuparam
né, uma área enorme dos alagados. Então, você vai perceber que o mapa de renda mostra, né, onde hoje é o Alagados, um padrão de renda mais baixa, enquanto que as áreas como Bonfim, o Humaitá e Boa Viagem, um padrão de renda de classe média, média alta, média baixa, diferenciando, mostrando que isso... E vocês vão perceber que essas diferenças de renda, mas não só elas se configuram na paisagem. Mas, assim, se eu fizesse, por exemplo, um mapa do percentual da população segundo a sua cor, como o IBGE coloca, vamos perceber também que esse mapa de renda vai refletir também no mapa de cor racial, porque a identidade, em países como o Brasil, né, essa desigualdade de rendas se traveste também em desigualdades de raça e etc. Aqui, algumas residências do bairro Bonfim, Montserrat, para corroborar essa desigualdade, né? Ou também a Ribeira, parte da Ribeira ocupadas por camadas de média e alta renda, vinculada à ocupação de veraneio, né? E os alagados, né? Que vão comportar aqueles bairros de camadas mais populares, migrantes, né? Parte dessa história desigual que é marcada pela cidade de Salvador. E é interessante a gente perceber, portanto, que essa desigualdade se traduz na paisagem. A professora Ana Fani, né, o debate sobre paisagem urbana que ela faz no livro A Reprodução do Espaço Urbano, dá ênfase a isso, né? A paisagem como expressão do processo de construção do espaço, né? Um processo desigual dentro de uma leitura lefebvriana. Acho que vale a pena para quem quer um outro olhar sobre o conceito de paisagem de uma perspectiva da teoria crítica. Acho que a tese da Fani, no livro A Reprodução do Espaço Urbano, pode dar sustentação. Então, essas marcas, eu vou falar um pouco de como essas marcas dessa paisagem, por exemplo, industrial, ela vai estar cristalizada, né, no espaço e na paisagem do Itapajipe. Né? O professor Milton Santos, eu gosto quando ele diz assim, que às vezes o geógrafo se preocupa muito com a forma e pouco com a formação. Então é importante que a gente entenda, né? A gente podia usar um termo que ele gostava bastante, essas rugosidades, né? Essas heranças, vamos falar de muitas rugosidades. Para quem não sabe a origem do termo, né? Rugosidade vem de ruga, né? Como uma marca do passado que está materializada na paisagem urbana de Itapajipe, da Ribeira como um todo. Por exemplo, aqui o Empório Industrial Norte, né, que foi importante lá na Boa Viagem, né, um marco da indústria, né, teve importância no século XIX, século XX, em Salvador, e cuja ainda tem registros, né, requisitos, né, dessas importância lá. Aqui o plano de Salvador, do Mário Léo Ferreira, da década de 40, já determinava, né, se a gente observar essa parte aí na ponta de Itapajipe, já determinava como uma área industrial de Salvador. Né? Então, grande parte das indústrias que vão para lá já havia todo um projeto, um plano estabelecido, mas de uma herança que já existia. Nessa área já tinha uma ocupação industrial anterior, inclusive, para quem conhece a história de Irmã Dulce, em Salvador, Irmã Dulce ocupa um desses espaços que seriam destinados à indústria lá nos Alagados para alojar pessoas que ela, quando acende com uma importância mais carismática, vai ajudar. Né? Inclusive, por isso que ela, nos Alagados, na minha pesquisa, era uma referência para muitas pessoas. Foi madrinha de filhos de muitos migrantes que ocuparam aquelas áreas de alagados. Né? Por exemplo, a Fagipe, a fábrica de algodão Paraguaçu, né, que ainda está lá e que funcionou até recentemente. A Fagipe vai fechar na década de 90 e está lá ainda como uma marca importante da atividade industrial. Ou então, a fábrica de sabões a Aliança, né, lá na Ribeira, bem lá na Ribeira, onde funcionou durante um tempo o mercado Iaô, né, e que se transformou ao longo do tempo. Eu vou falar disso um pouco mais tarde. A Alfred, né? A Alfred, ela é um pouco mais recente, mas funciona. Recente no sentido da implantação lá nos mares, ali entre Mares e Roma, e ela funcionou até a década de 90, se eu não me engano, não tenho um preciso a data de quando a Alfred fechou as portas, mas assim, a Souza Cruz também, desse período, uma fábrica de cigarro que funciona na Boa Viagem, que funcionou na Boa Viagem durante muito tempo,
tinha uma importância do ponto de vista de emprego, renda, também. E é interessante, eu até levei a Lirandina para ver, essa é uma fábrica na verdade é uma indústria de reparo de navios, e ela está nos Alagados. Era muito interessante, porque essa parte fez parte da minha infância. Em Salvador, eu transitava por essa área, e era magnífico para mim, né, criança, ver, às vezes você está no meio de uma rua, porque havia uma draga que tirava areia, e a gente às vezes se deparava com um navio enorme perto desses muros. Como o navio conseguia chegar aqui? É porque tinha uma draga que dava permissão para que criava um fosso aí por onde os navios passavam e chegava a Corema, que não está funcionando mais, inclusive. Ou então a Tosta. A Tosta eu não conhecia, interessante, porque a Tosta tem relação com... Pessoal, minha mãe trabalhou na Tosta. Minha mãe foi uma dessas migrantes que vieram da zona rural, e ela que contava essas histórias para mim, que ela conseguiu, e ela trabalhou durante um tempo quando veio aqui para Salvador e trabalhou na Tosta. E a Tosta aí, ela faleceu tem pouco tempo, e a gente caminhava muito, ela contando essas histórias dela aí pela Cidade Baixa. Mas além dessa paisagem industrial, a Ribeira também é marcada, como eu disse, pela ocupação, né, que muda completamente a paisagem, né? A população que vai ocupar áreas dentro do mar para sobreviver, mostrando uma cidade profundamente desigual e as contradições que marcaram, né, o processo de industrialização de Salvador, mas como marca do Brasil como um todo, né? Eu estudei essa área e eu gosto muito dessas imagens, porque às vezes a gente não tem dimensão do que era isso, né? Para a gente perceber isso aqui, essa imagem da direita, é a península de Itapajipe, em 1946, com a imagem que foi feita pelo Exército. E é interessante ver ainda essa ilhota que aparece, que é a Ilha de Santa Luzia, ou, por exemplo, você vê aqui a Avenida Caminho de Areia, estreita, né? A Ribeira, o extremo mais acima, a Ribeira, e estreito, né? Aqui de Santa Luzia, aqui essa área ainda ocupada, um areal que acontecia onde é hoje a Massaranduba, né? Mas você percebe que a maré, aqui era uma área de manguezal, eu vi imagens sobre isso, e que com o processo de industrialização isso vai mudar. É interessante a gente comparar, ver essa imagem de 46 com a imagem da década de 70, já a Ilha de Santa Luzia já ocupada, né, pelas palafitas, essa área já preenchida, né? Eu contava que quando eu fui nos Alagados, as pessoas diziam que quando elas ocuparam, elas comiam caranguejo, e era uma coisa interessante, porque elas não tinham dimensão. As condições materiais de existência não permitiam de dar dimensão, né? A gente visitava as casas, visitei muitas casas, entrevistei quase 200 famílias, muitas casas, e elas relatavam, por exemplo, que elas comiam caranguejo do mesmo lugar que elas colocavam fora seus dejetos, já que não tinha esgotamento sanitário e o banheiro ficava em cima da palafita, ou seja, elas não tinham dimensão da condição insalubre nas quais elas viviam, e relatavam isso, parte desse processo de ocupação em Salvador, né? A Ilha de Santa Luzia aqui, que quem for essa área, aqui hoje é onde está a igreja de Nossa Senhora dos Alagados, né? Já plenamente ocupada com essas palafitas, que isso aqui significa quilômetros, né, de ocupações das pessoas lutando por sobrevivência. E é esse processo que vai compor o que hoje é Alagado, né? Toda essa área aqui que foi ocupada, né, enormemente pela população, e que as ocupações hoje não acontecem, mas os resquícios, né, de uma população pobre continuam lá. Interessante que quando eu estava entrevistando, né, as histórias sobre como o processo e os limites do Estado para resolver esses problemas que a gente lê nessa paisagem, nos colocam o quanto nós precisamos ser vigilantes nesse debate, né? Até que ponto o Estado pode resolver os problemas, muitos dos quais eles criam, né? Aqui tem duas imagens, elas são invertidas. Essa é a primeira, essa foi a imagem, o Estado começou a receber o recurso para iniciar um processo de uma política habitacional. Isso foi entre o final da década de 70 e 80.
ele começa a colocar os lotes e vários entrevistados que eu visitei nessa época, eles disseram que chegou um momento que eles colocaram os postes e estimularam as ocupações. As pessoas vão e ocupam, né? Essa área hoje é a área da Mangueira, Leblon, que fica ali por trás, Massaranduba, e demonstram como o Estado, né? Eu acho que é importante registrar, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas nessa época o governo do Estado criou políticas habitacionais no areal, por exemplo, que é muito próximo da Ribeira. Quem for a Ribeira, quando ver o mar, chegar no Clube do Saveiro e olhar para o lado direito, aquela área se chama Areal, toda aquela área, sabe como foi a política habitacional ali? Foi feita com madeirite e eternite. Todas as pessoas que eu entrevistei naquela área disseram que em 2 anos as casas estavam para cair. Essa foi a política habitacional do governo do Estado da Bahia no final da década de 70 e início de 80. Essa foi a solução de uma política habitacional e que poucos sabem, construída com madeirite e eternite. E foram como as pessoas receberam as casas nessa época, né? E é esse processo aqui que vai fazer com que muitas casas nessa área você verifica resíduos disso. Depois eles refizeram uma nova política habitacional, criaram dentro dos problemas que eles mesmos criaram unidades habitacionais. E aqui é interessante porque isso aqui é a parte da fachada de uma dessas políticas habitacionais e o fundo, né? Visitei várias realidades assim que mostram os limites do Estado em resolver esses problemas que eles mesmos criam, né? E em 2000 isso ainda existia, né? Me lembra um pouco o texto brilhante da Hermínia Maricato, né? Esses lugares aqui estão fora das ideias, né? E as ideias estão fora desses lugares, parafraseando ela, né? Então, a paisagem, como o Milton Santo bem diz, ela é muito mais do que a visão alcança. Ela é aprendida pelos sentidos, caminhar pelas palafitas, conversar com as pessoas, né, ouvir as pessoas, a sentir essas pessoas, né, esses sentimentos. A paisagem é isso. Então, não é só o que a gente vê, é todo o conteúdo. Um bom geógrafo aprende, e eu, como um bom geógrafo que gosto de ser, aprendi muito com os antropólogos, adoro o trabalho etnográfico, né, e nos lugares, até oriento os meus orientandos de mestrado, de graduação, de doutorado, a dizer, olha, usem essa leitura etnográfica, né, olhar, ouvir, escutar, para parafrasear um texto de um importante antropólogo, e faz com que a gente perceba as dimensões múltiplas dessas paisagens. E aí, caminhando um pouco para o final, né, parafraseando um texto do professor Pedro Vasconcelos, né, a Itapajipe e a Ribeira reflete, portanto, esse acúmulo de mudanças e permanências, né? Como algumas formas mudam de função e se adaptam ao longo do tempo. A antiga fábrica de sabão Aliança, que foi mercado de preço durante um tempo, que ficou fechada, serviu como espaço de treino de veículos do Detran, hoje voltou a funcionar como mercado Iaô, né, e permanece essa paisagem ainda, né? A antiga fábrica Souza Cruz virou uma universidade, né? Os espaços foram adaptados como universidade e funcionam. Há uma coisa interessante, né, nesse processo de mudanças e permanências, que é importante, né? As ameaças, né? Esse projeto foi idealizado no governo João Henrique, na transição do governo João Henrique e ACM Neto, e era um projeto que o objetivo era desapropriar, para quem vai na Boa Viagem e olha de cima do Forte do Maitá, eles queriam desapropriar muitas famílias para criar um grande complexo habitacional de alto padrão. Né? Imagina, né, a revelia de uma discussão de gestão democrática, né, para a gente perceber, né, que se, por exemplo, persistem muito, é um espaço residencial, as ameaças de grandes projetos não estão alheias, né? As passagens estigmatizadas pela violência, né? Uruguai, esses espaços também
são estigmatizados pela violência, mas não só a paisagem é estigmatizada, as pessoas também são estigmatizadas, né? E também são muitos espaços, esses espaços ganham novas funcionalidades, como eu disse, né? A Ribeira entra num circuito turístico, né? Com uma dualidade, né? Dualidade que eu digo assim, com peculiaridades, acho que é a melhor palavra. Né? Você tem a Sorveteria da Ribeira, que tem uma projeção mais nacional e que hoje virou uma rede, né? Pode ser encontrada em vários outros shoppings, hoje em outro shopping center, né? Depois que ela foi vendida, mas também a Ribeira funciona como um turismo popular. Né? Muitas pessoas da Ribeira costumam fazer suas atividades turísticas, desenvolver suas atividades turísticas lá na Ribeira, né? Mantendo tradições que seus pais fizeram. Então, mas também a gente vê espaços abandonados, né? Como a antiga fábrica da Alfred, que hoje, né, é um espaço que perdeu função e que está lá sem uso aparente. O Clube Itapejipe, que já teve uma importância singular para a Cidade Baixa, para quem é da Cidade Baixa como eu. Ou, por exemplo, essas velhas formas que ganham novas funções, como o antigo... era uma antiga praça que virou Bom Preço, né, já foi da rede Bom Preço, né, e que hoje vira uma academia Smart Fit nesses espaços. Outra coisa interessante que tem acontecido na Ribeira, isso eu digo porque são muitos, né? Muitos antigos casarões viraram espaços de festas. Né? Eu contei 14. Né? É interessante perceber como esses ganham importância, né? Pelo tamanho, né? E vão sendo adaptados. Né? Antigas residências passam a funcionar como salões de festa na Ribeira, ou aqui funcionava um antigo, importante restaurante, era uma casa residencial, depois virou um restaurante chamado Caçoar, entrou em falência hoje, é um clube, né? um clube de festa na cidade. Esse casarão eu adoro, né? É a chamada Casa Amado Bahia, né? Que já teve várias funções ao longo da história, né? Já foi museu, já foi escola, já foi depósito. Quando a gente era criança, as pessoas diziam, talvez porque era um museu, né? Que tinham fantasmas dentro dessa casa, e hoje é uma sorveteria. Né? Era um espaço interessante, porque quando estudei Alagados, eu acho que esse espaço poderia ser um museu dos Alagados, né? Um museu da Cidade Baixa, para que as pessoas reconheçam um pouco sua história, né? Já que são tão carentes dessas histórias que nós estamos falando. Né? Também emergem hoje nessa Ribeira, sobretudo na Avenida Caminho de Areia, novos espaços comerciais fortalecem, né? O processo que o professor Milton Santos chama de terciarização, expansão do setor terciário ante outras atividades econômicas se fortalece, e lá demonstra, né? Vias ganhando importância, fortalecendo o lugar como localmente como uma centralidade terciária. Enfim, acho que é um pouco isso que eu podia falar. Muito grato pela oportunidade de estar trazendo algumas impressões, né? Sobre as pesquisas que eu faço, sobre os olhares que eu tenho sobre a cidade, né? Algo que me encanta. Obrigado a Lira, obrigado ao pessoal do Geopoética. Enfim, um abraço, boa tarde a todos e todas. Obrigada a você, Jânio. Obrigada, professor. Então, a gente está chegando aí ao final das conduções, das apresentações dos palestrantes, e agora eu gostaria de franquear a palavra novamente para que cada colega pudesse fazer a sua fala final, pudesse fazer alguma outra consideração sobre o trabalho e a apresentação do colega. Então, a gente pode fazer um momento de socialização breve, né? E encerrarmos as atividades dessa nossa transmissão. Então, se quiserem, pode ser em ordem. Eu franqueio a palavra à professora Lirandina, logo após a professora Camila e a professora Jânia. Tudo bem? Olha, eu só tenho que agradecer, né, pela realização de todos vocês que estão aqui desse seminário, né, a cada um de vocês que contribuíram, né, com suas falas, com seus trabalhos, né, e ao meio ainda a volta, né, nesse período pós-pandêmico, ainda no final dessa pandemia, a gente conseguir fazer esse trabalho, essa reunião, né, reunir pessoas incríveis, né,
pensamentos, ideias, né, e leituras incríveis sobre a cidade, sobre a paisagem, e que nós continuemos, né, juntos e que possamos aprofundar, né, e desenvolver trabalhos conjuntos. Esse é o meu desejo. E muito agradecida profundamente. Só tenho a agradecer. Camila? Eu faço minhas palavras da Lira. Queria agradecer pela oportunidade de poder aprender com vocês, de estar aqui junto. Espero que a gente se encontre logo na Bahia, em Salvador, mas também aqui em Goiás. Vocês são todos bem-vindos e que a gente possa estar juntos novamente. Foi muito bom. Obrigada. Professor Jânio, eu sei que você fez uma fala de encerramento e que acaba sendo meio constrangedor, né? Que, assim, o professor faz a fala de encerramento, a gente já está no encerramento da mesa, mas eu convido o senhor a fazer essa fala de encerramento também. Mas a gente sempre tem algo a falar. A primeira coisa é muito bom ver o trabalho da Lira e, por extensão, de todo o grupo, trazendo debate sobre a literatura, né? A academia que está tão carente disso, né? A academia que, dentro dos seus cânones, né, esquecem desse debate. Eu acho muito importante, né? Então, parabéns, Lira. Eu espero que muitos outros eventos ocorram, porque acho que a academia cada vez mais está precisando desses espaços. Está aqui, conhecer Camila, Mateusa, assim, é uma honra. E Camila, quando voltar a Salvador, a gente está agendada para dar uma volta lá pela Ribeira. Mateusa, o convite está cedido a você, então fico muito grato. É uma honra para mim estar aqui, fazer isso, falar um pouco da minha história, lembrar de parte dela. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns. Obrigada. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui a nossa transmissão. Continuem seguindo a página da Cátedra Fidelino de Figueiredo aqui no YouTube. Também acompanhe as atividades que foram desenvolvidas na tarde do primeiro dia, na manhã e na tarde do segundo dia. A gente tem outras mesas também com a presença da professora Camila, com a professora Lirandina também, fazendo pontuações. Então acompanhe os trabalhos e também aproveitar que, né, todo o trabalho que está sendo desenvolvido agora no seminário está culminando, né, na produção de um livro, talvez saia no próximo ano, né, no primeiro semestre do próximo ano, para coroar esses trabalhos e para reforçar as redes de parceria, diálogo e pesquisa e extensão que estamos desenvolvendo. Então, obrigado a você que está assistindo agora, obrigado a você que está assistindo no futuro também, a gente está aqui, né, nessa luta, mas é isso. Um beijo imenso e a gente já vai encerrando a transmissão. Tchau, gente! Tchau!